Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, em mais um momento em que nós estamos testemunhando que as filas estão andando, mas em mundos diferentes. Para essas pessoas que ficaram presas nesse universo que a gente costuma chamar de bolsonarista, a situação está muito complicada. As filas, quando chegam ao final, sempre tem uma prisão, uma tornozeleira eletrônica, despesas, multas, pagamentos de honorários advocatícios. A situação não está nada fácil para essas pessoas. Mas não foi por falta de aviso, como eu sempre disse aqui para vocês no nosso portal. Por outro lado, no mundo real, no planeta Terra, aqui no Brasil, as notícias são muito positivas. A fila continua a andar de um modo muito positivo na economia. Notícias que vêm de fora do nosso país apontam para situações que vão melhorar ainda mais a economia do nosso país e, portanto, a economia das pessoas de carne e osso. Vou conversar com vocês sobre esses temas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, dizer para você que você não chegou aqui por acaso. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Enfim, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, venha fazer parte das nossas atividades aqui. Todos os dias eu abro um bate-papo para conversar com vocês ao vivo antes de entrarmos no ar e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que você tem para apoiar o seu canal predileto, o portal com quem você se identifica, tá bom? Não esqueça de dar o seu joinha, dê um clique aí no seu joinha agora e mande seu comentário para cá também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, só atualizando aqui algumas situações, né? Eu comentei com vocês sobre um blogueiro, youtuber bolsonarista que foi detido hoje no aeroporto do Galeão. Ia viajar, o nome dele estava ali numa lista, ele já ficou preso, detido por ali. Segundo o próprio tweet do canal dele, a notícia é, atenção, o jornalista Alan Frutuoso acaba de ser preso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, a situação está muito complicada. Ele ia viajar, já perdeu o voo, não viajou, isso aí é fato, né? E ficou preso ali agora. Quais são as motivações e quais são as razões, nós só saberemos um pouco mais adiante, né? Para quem não sabe quem é o seu Alan Frutuoso, esse cidadão aqui que está com outro Alan. Gente, você escutou desde pequenininho, desde pequenininha, da tua mãe, das pessoas que amam você, um conselho, né, muito útil, que é simples, que diz o seguinte, olha, cuidado com as suas companhias, veja com quem você anda, olha lá, preste atenção, enfim. O cidadão aqui, ele caiu na linha de discurso desse universo paralelo de atacar o regime democrático, de querer derrubar as instituições, de querer uma intervenção militar e deixou uma série de rastros. Ele copiou outros tantos youtubers como esse outro Alan aqui, o Alan dos Santos. Como a diferença? Todos os motivadores das piores coisas estavam fora do nosso país. O filhote lá da ditadura, o neto do João Figueiredo, outros tantos, desde o Olavo de Carvalho, né, o próprio Alan dos Santos, tem um monte aqui, não vou nem citar, inclusive que pertenceram a vários programas de rádio, né? Tem o Constantino, algumas figuras muito conhecidas, outras nem tanto, mas enfim, eles tiveram sempre essa salvaguarda de estarem longe do alcance da lei aqui no nosso país. Mas os que ficaram aqui dentro e que repetiram esse tipo de discurso, agora, uma hora, o impacto chega, né? E chegou. Pois bem, espero que ele seja muito bem assistido pelo advogado dele, advogados que ele demonstra que realmente não fez nada de mal contra o povo brasileiro, contra a nossa democracia, enfim. E que reflita bastante, né, depois desse episódio, sobre esses males todos e reflita sobre uma questão, por onde andará aquele que motivou que ele tivesse esse tipo de comportamento e agora está encalacrado. Por onde anda o inelegível, a família do inelegível? Aliás, gente, todos os bolsonaristas sumiram, né? Não tem ninguém publicando nem nada na internet, eu acompanho o tempo todo. Os que são parlamentares, com recesso parlamentar, eles perderam as palhaçadas, não podem fazer performances ali, não aparecem nas CPMIs, nas CPIs, enfim. Acabou o assunto, todo mundo viajando, outros errando de continente, como mostrei aqui para vocês, né? Então, nós estamos preservando mais a nossa saúde mental com a ausência dessa gente do noticiário. Bom, e aí entramos numa fila muito boa. A fila do universo paralelo está andando de uma maneira muito ruim para eles, mas para nós aqui a situação é essa aqui. O que é rating?
e grau de investimento. Entenda para que servem as notas de classificação de risco. Agências internacionais avaliam capacidade dos países de honrar pagamento de suas dívidas. Quanto melhor a classificação, mais investimentos o país pode atrair. Gente, do ponto de vista prático, concreto, isso não é uma coisa que terá uma situação assim, imediata na nossa economia em função disso, uma transformação revolucionária, uma transformação radical no nosso país. Mas acende algumas luzes de que o Brasil pode se tornar um país viável internamente para quem vive aqui dentro. Porque se essas notícias proporcionarem que os juros baixem aqui no nosso país, o crédito paulatinamente poderá ser utilizado pelas pessoas que querem empreender, pelo cidadão que quer comprar alguma coisa. Isso vai ajudar a economia a se movimentar, vai gerar mais emprego, vai motivar uma série de movimentações. Ao lado disso, será necessário que o governo tenha um plano de investimentos, de infraestrutura, muito poderoso também para ajudar com que a economia se mobilize no sentido positivo também, para inclusive ficar menos fragilizado, né, em função das variações internas. Hoje, o dólar no nosso país caiu também. Então, hoje que você verá em todos os telejornais, pode cravar aí, são matérias muito positivas. Mas não se iludam também com essa visão que será apresentada por todos esses telejornais, porque isso faz parte também de um ativismo ideológico, um ativismo econômico, mostrando que o modelo liberal do nosso país, o neoliberal, que esse governo está respeitando, não está se conflitando, é a melhor coisa do mundo. Evidentemente, eles jamais tocarão naquilo que sangra o nosso país, sangra o povo brasileiro, que é o pagamento de juros com a dívida pública. Esse assunto, certamente, em algum momento nós teremos que enfrentar. Eu imagino que o governo esteja, primeiro, criando alguns alicerces mínimos, né, para que esse assunto venha a ser discutido pela sociedade brasileira. Mas foi um fato muito positivo, inclusive reconhecido por pessoas que fizeram parte desse universo paralelo, como o senhor Abraham Weintraub. Ele publicou, ele está sendo bombardeado no Twitter dele, a seguinte questão, abre aspas, o Brasil vai virar Argentina em 6 meses e Venezuela em 1 ano. Bolsonaro e Guedes conseguiram ser piores que o PT, atestado de incompetência. O dólar vai cair mais. Ele está falando isso assim com um certo lamento, né? Porque, puxa vida, para eles, enfim, fizeram muita besteira, né? E agora, enfim, com todas as críticas que eles têm ao Lula e ao PT, a situação está muito melhor. E ele publica aqui, Fitch eleva rating soberano de crédito no Brasil. Decisão da agência de classificação de risco tem repercussão no mercado financeiro. Os agentes também operam de olho no anúncio sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Siga ao vivo, enfim. Então, são assuntos que estão dentro de uma complexidade, mas fato é, o dólar baixando em função dessas situações, nós teremos redução de valores de preços de coisas que o Brasil importa, que ainda tem algum tipo de conexão, como, por exemplo, os combustíveis aqui no nosso país. A tendência é que a gente tenha uma queda na gasolina, no diesel e no gás. E isso não é pouca coisa. Isso faz com que a deflação que já está acontecendo no nosso país, ela aconteça ainda de um modo ainda mais progressivo, melhorando a situação do povo brasileiro. Se a inflação cai bastante e os juros do nosso país ainda está lá em cima, isso vai provocar também com que o Banco Central desça esses juros para a gente não ficar com essa margem, com essa situação absolutamente estúpida, nociva contra o povo brasileiro. E aí no próprio canal do Weintraub, ele colocou essa chargezinha aqui que eu achei muito bonitinha, né? Tá aqui o Haddad com a mesa farta, né? Com frutas, iogurte, comendo pão e tal, e na janelinha de fora com um olhar assim de uma pessoa, de um pidão, né? A figura do Paulo Guedes. Isso aí é uma charge lá do canal do Weintraub, mas eu achei muito curiosa para compartilhar aqui com vocês. E por onde andará o Paulo Guedes, o Posto Ipiranga, o faraó da economia aqui no nosso país? Após quarentena, ex-ministro Paulo Guedes volta à iniciativa privada. Saiba onde. Gente, eu comentei com vocês. Nunca existiu amizade entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Se bobear, eles até se odeiam, mas eles foram ali figuras de um casamento arrumado para que a situação econômica do nosso país favorecesse os grupos que lucraram com esse tipo de casamento fraudulento, né? Pessoas que não se dão, que não têm nenhum tipo de vinculação, mas que atuaram em consórcio
para justamente prejudicar o povo brasileiro em favor dos seus interesses particulares. Alguns interesses de um batedor de carteira, vulgar, e outro defendendo interesses transnacionais, interesses poderosíssimos numa nação tão rica como a nação brasileira. Bom, e aí a gente vê situações como essa aqui, né? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também é ministro da Indústria e Comércio aqui no nosso país. E a gente pode ver contrastes da visão econômica que os entreguistas tinham no governo Bolsonaro e que o governo Lula está praticando agora. Guedes depõe sobre decretos que despertaram fúria na Zona Franca de Manaus. O que ele queria fazer ali? Ele queria taxar os produtos da Zona Franca de Manaus, e isso ia fazer com que os produtos produzidos aqui no Brasil se tornassem menos competitivos. Moral da história, ele ia destruir a Zona Franca de Manaus, com essa história do liberalismo, do livre mercado, da competição, etc, etc, etc. E o Alckmin foi lá na Zona Franca de Manaus e a notícia que nós temos é essa aqui. Alckmin joga pá de cal nas investidas de Guedes contra a Zona Franca de Manaus. Então, a fila está andando lá para essa gente, os manauaras, a Zona Franca de Manaus, eles estão mais confiantes que a onda aqui no nosso país será ao contrário do que quis o governo Bolsonaro / Guedes. Ao contrário da desindustrialização, o governo Lula, esse governo que está aí, está apostando cada vez mais num processo de reindustrialização do nosso país, mas vai precisar muito da intervenção do Estado brasileiro. E, como eu disse para vocês, né, as figuras do mundo obscuro continuam perdidas, né? O deputado federal mais votado do Brasil está alguns dias sem publicar nada, ele perdeu o palco para ficar colocando peruca, para ficar fazendo palhaçada, né? Então, só quando o Congresso voltar à rotina normal. Os outros também do mesmo modo, você pode dar uma vasculhada aqui, você vai encontrar essas loucuras aqui, essa gente perdida, né, errando de continente, os senadores bolsonaristas que foram para Nova York para protocolar um documento que eu tenho certeza absoluta que não andou para lugar nenhum, como eu disse para vocês, é impossível eles entregarem um documento contra o Poder Judiciário aqui no nosso país, na mão do embaixador brasileiro, creditado lá na ONU, né? Ou seja, foram muito idiotas, muito burros, não tem como a gente usar outro tipo de expressão, porque eles deveriam ter ido para Genebra, mas mesmo assim deviam articular, deviam combinar, né? Isso mostra a ignorância dessa gente e o cinismo, né? Porque de fato eles não estavam querendo entregar nada a ninguém, eles estavam querendo fazer proselitismo, publicar nas suas redes sociais esse tipo de iniciativa e iludir tantas pessoas que estão presas porque acreditaram tal qual o que está preso hoje, o blogueiro, youtuber, e agora não enxergam nenhum tipo de possibilidade de saírem dessas cadeias, de resolverem seus problemas, e eu fico aqui pensando, né? Gente que se deslocou do Brasil inteiro para ir para Brasília, estão presos lá, presas também na Papuda, na Colmeia, tem que contratar advogado nos seus estados ou contratar advogado lá, mas enfim, tem que ter um deslocamento. Gente, é uma tragédia. Aquilo que eu comentei com vocês no começo do nosso encontro, né? Não foi por falta de conselho, não façam isso. Aqui no nosso portal, quantas vezes a gente comentou isso, né? Que eram os canjicas. Essa gente estava alucinada, grudadas ali na figura de um farsante, de um covarde, de um mentiroso, de um falastrão, e elas iriam quebrar a cara. E quebraram, não precisa ser gênio para fazer esse tipo de previsão, né? Embora muitas pessoas achassem que o Brasil ia sofrer um golpe, eu acho que nosso canal, nosso portal foi um dos poucos aqui que desde sempre apontou que não haviam condições geopolíticas, condições estratégicas, condições reais de uma ruptura institucional. Que eles iam tentar, eles poderiam, mas as consequências seria a cadeia e, enfim, as previsões estão absolutamente dentro da margem de acerto, né? Gente, tem uma situação aí que está sendo ainda muito abafada, que é a vida, o comportamento do Arthur Lira e do clã. Hoje surgiu mais um escândalo que foi reverberado pelo ICL e também pelo Estado de São Paulo. Cidade de Pai de Lira torra dinheiro com royalties do petróleo, com advogados e incha a máquina pública. É um município em Alagoas que não produz uma gota de petróleo, mas está recebendo royalties de petróleo porque tem lobistas que foram até o gabinete de Arthur Lira para conseguir fazer algum tipo de ponte, enfim, e estão conseguindo lá. E tem problema também lá no hospital, que recebeu muita grana, também administrado por uma prima de Lira, que está aqui na revista Piauí e também no ICL. O hospital da turma de Arthur Lira recebeu R$1 bilhão em 7 anos. Só que eles estão em greve, o hospital está fechado,
está uma catástrofe absoluta, enfim. Mas isso certamente você não verá nos grandes telejornais. Mas nós temos esse espaço aqui, né? E a gente vai cada vez mais jogando as informações, até para que as pessoas que estão dentro dos grandes veículos de comunicação tomarem conhecimento, eles se sintam no mínimo constrangidos e envergonhados, né, de não estarem vendo aquilo que nós estamos vendo e aquilo que o povo está passando aqui no nosso país. Bom, vamos ver os noticiários logo mais, vamos ver como é que serão essas filas, como elas serão tratadas, mas eu tenho certeza que vão sempre apontar numa injeção de aspectos positivos aqui no nosso país. Isso não é ruim, né? Vamos seguir em frente, gente. A fila está andando. Até o nosso próximo encontro. Tchau!